Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 7 jogos, tá? E no final do vídeo vou estar deixando o bilhete pronto e também um bilhetezinho de alavancagem aí pra gente dar continuidade ao nosso projeto, tá? Lembrando que segunda-feira a gente costuma aí ter uma grade fraca, porém, nessa segunda eu achei assim bem interessante para analisar, né? Deu para analisar 7 jogos tranquilamente aí para vocês e vamos em busca de bastante green para começar a semana bem, né, com bastante lucro no bolso. Lembrando que essa semana ainda a gente vai ter aí Sul-Americana e Libertadores, que é bem interessante também, né, jogos decisivos, e com isso a gente tem tudo para ter uma semana muito lucrativa, com muitos jogos aí para a gente poder analisar juntos. Fechou, galera? Antes de mais nada, aí já vai deixando aquele like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá? Seu like é muito importante aí para poder esse conteúdo chegar para mais pessoas, né? Quanto mais like o YouTube entende que está sendo um conteúdo útil, e também precisa de muitos comentários, né? Então já deixa seu comentário aí também, elogio, crítica, sugestão, o que você tá achando aí do conteúdo, tá? Lembrando que a gente sempre vai estar tentando inovar cada vez mais o canal BetGreen para vocês. Vou estar tentando analisar essa semana aí algum tipo de conteúdo diferente e vou estar lançando para vocês aqui nessa semana, tá show, galera? E outra coisa, né? Quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e compartilha bastante o link desse vídeo, fechou, galera? Deixa eu mudar a tela aqui para vocês e vamos dar uma olhada aqui nos jogos que a gente vai ter nessa segunda-feira. Os jogos que a gente vai ter aqui é Campeonato da Islândia, Campeonato de Israel, Suécia, Italiano Série A, Espanhol La Liga, Brasileirão Série B e Brasileirão Série A, né? Joguinho aí entre Bahia e Cruzeiro, né? Um grande jogo, por sinal, fechando essa rodada aí do Brasileirão, né? O primeiro jogo que a gente vai comentar aqui, o jogo já começa à tarde, né? Nossos jogos vai tudo começar aí já depois do almoço, né? 1h45 da tarde a gente tem o nosso primeiro jogo aqui, que é Campeonato da Islândia, primeira divisão. Vamos ter o Akranes jogando em casa contra o Afturelding. Esse jogo aí que é válido pela rodada 22 e até o momento aí as duas equipes já rebaixado não, né? Já vão disputar a disputa do rebaixamento, né? Que é aquele grupo de rebaixamento, né? O Akranes, último colocado, 6 vitórias, 1 empate, 14 derrotas, a equipe que mais perdeu, 23 gols marcados e 42 gols sofridos, né? Uma das piores defesas do campeonato. E do outro lado a gente tem o Afturelding, que também vai disputar aí esse grupo de rebaixamento em penúltimo lugar com 21 pontos, né? 5 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, a equipe que menos venceu no campeonato. Tem 28 gols marcados, porém 36 gols sofridos, né? Então duas equipes que têm a defesa aí bem frágil. E com isso acredito que vai ser um jogo aberto, né? O confronto direto aqui nos últimos 5 jogos, 2 vitórias para cada um e 1 empate, né? Tem um equilíbrio muito grande, né? O último confronto que teve aí o Afturelding jogando em casa ganhou de 4-1, uma goleada, isso aí no primeiro turno, né? E agora tem tudo aí para quem sabe conquistar mais uma vitória, né? Para tentar aí chegar nesse grupo de rebaixamento com uma pontuação mais interessante para não ser rebaixado, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 pro Afturelding. Agora o próximo jogo, o Campeonato de Israel. A gente vai ter aqui 2 horas da tarde, jogo entre Maccabi Haifa contra o Ashdod. Esse jogo aí que vai ser na casa do Maccabi Haifa. E a gente vai ver aí nesse início de campeonato, né, o Maccabi Haifa aí 4 pontos até o momento em 4º lugar. 1 vitória e 1 empate. Na estreia acabou vencendo por 4-0 o Maccabi Bnei. E no último jogo aí contra o Beta Jerusalém acabou ficando no empate 0-0. Já o Ashdod aí venceu 1 e perdeu 1, né? Na estreia acabou vencendo fora de casa o Hapoel Jerusalém por 2-1. E no último jogo em casa perdeu pro Saknin por 2-1. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver aí 4 vitórias do Maccabi Haifa e 1 vitória do Ashdod. Então aqui jogo muito bom pro time da casa vencer, na minha opinião, tá? Diante de sua torcida aí, acredito que a equipe vai buscar aí esses 3 pontos, e com isso a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Maccabi Haifa para vencer, e a segunda opção casa mais de 1,5 gols. No caso, Maccabi Haifa para marcar 2 gols ou a mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa.
Agora o próximo jogo, o campeonato da Suécia, primeira divisão. A gente vai ter aqui o Häcken jogando em casa contra o Göteborg. Esse jogo que acontece 2h10 da tarde, válido pela rodada 23. E a gente vai ver aí, né? O Häcken não faz uma temporada boa, né? A última temporada foi muito bem, mas essa atual temporada a equipe está em 11º lugar com 26 pontos, né? Tá bem distante aí do grupo dos 3 melhores. Dificilmente vai garantir vaga na Liga da Conferência. E o Göteborg, por sua vez, já está numa situação um pouco melhor, né? Se vencer esse jogo, por exemplo, entra aqui na terceira posição, né? Então promete ser um jogo aí bem equilibrado entre essas duas equipes. Os últimos 5 jogos do Häcken, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Göteborg, 4 vitórias e 1 empate. Confronto direto aqui a gente vê que o Häcken venceu 3 vezes e o Göteborg venceu 1 e teve um empate, né? Então, assim, pelo momento de cada equipe, o favoritismo até chega a ser do Göteborg jogando fora de casa, porém o confronto direto aí acaba pesando um pouquinho, já que o Häcken costuma se dar bem, né, nesse confronto aí contra o Göteborg. Então aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica ambos marcam, e a segunda opção a gente pega mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo, Campeonato Italiano Série A. A gente vai ter aqui o Como contra o Genoa. 3h45 da tarde esse jogo, válido pela terceira rodada. Nesse início aí, o Como conquistou uma vitória e uma derrota, né? Na estreia acabou vencendo na Lazio por 2-0 e no último jogo perdeu o Bolonha fora de casa 1-0. Já o Genoa não venceu ainda, né? Na estreia empatou em casa contra o Lecce 0-0 e no último jogo perdeu para a Juventus em casa por 1-0, né? Então, assim, querendo ou não, o time da casa aí acaba vindo como favorito para vencer, né? Os últimos 5 jogos do Como, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Genoa, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto, o Como ganhou 1, Genoa venceu 1 e teve 3 empates, né? Então um jogo muito bom para gols, né, galera? Acredito aí que a gente vai assistir 2 gols ou mais nesse jogo, e também o time da casa aí para vencer é provável que aconteça, né? Então a primeira opção aqui, mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora o próximo jogo, Campeonato Espanhol na Liga. 4 horas da tarde a gente tem aqui a quarta rodada, né? Vamos ter o Espanhol jogando em casa contra o Mallorca. Esse jogo aí que, na minha opinião, o Espanhol acaba levando favoritismo, né? Nesse início a equipe não perdeu ainda, 2 vitórias e 1 empate, né? Venceu na estreia o Atlético Madrid, depois empatou fora de casa contra a Real Sociedad e no último jogo venceu o Osasuna por 1-0. Então vem de uma sequência muito boa, um bom início dessa equipe do Espanhol. Já o time do Mallorca não venceu ainda, né? 1 empate e 2 derrotas. Na estreia perdeu para o Barcelona e depois empatou em casa contra o Celta de Vigo e no último jogo perdeu para o Real Madrid por 2-1. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o Espanhol venceu 3 vezes, Mallorca venceu 1 e teve um empate, né? Então, assim, o favoritismo aqui acaba sendo do Espanhol, que na minha opinião tem chance de vencer ou talvez empatar, né? Então, com isso, a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa ou empate, né? Espanhol ou empate, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Espanhol, talvez um 2-1. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Série B do Brasileirão, a gente vai ter a Ferroviária jogando em casa contra o Novo Horizontino. 7 horas da noite esse jogo, válido pela rodada 26. E a gente vai ver, né? O time do Novo Horizontino aí já começou a cair. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates, né? E acabou vendo equipes aí passando, né? Cuiabá, Remo, Chapecoense. A equipe que ficou aí no G4 aí por um bom tempo, acabou caindo aí. E agora tá aqui com 37 pontos em 7º lugar. Se vencer, vai a 40, não entra no G4, mas pelo menos não se distanciei de Chapecoense e Criciúma, que são equipes que ainda dá para alcançar, né? O Goiás e Coritiba já tá aí já com uma vantagem mais considerável, né? Já o time da Ferroviária, que é o time da casa, tá aqui em 14º lugar, tá beirando a zona do rebaixamento, né? 4 pontos de diferença aí pro América, que é o primeiro aqui da zona, e a equipe tem 7 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, né? Uma equipe que tem um ataque bem efetivo, porém uma defesa vazada, né? Os últimos 5 jogos aí da Ferroviária, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, e o time do Novo Horizontino, 2 empates e 3 derrotas. Confronto direto, Novo Horizontino venceu 2 vezes e teve 3 empates, né? Lembrando que essas equipes se enfrentam bastante aí pelo Campeonato Paulista, né? E aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa mais de meio gol, né? No caso, Ferroviária para marcar um gol independente do resultado final, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos para o nosso último jogo aqui, Brasileirão Série A. A gente vai ter aqui Bahia jogando em casa contra Cruzeiro, né? Promete ser um grande jogo aí, válido pela rodada 23. Esse jogo que acontece 8 horas da noite, o Bahia vai estar jogando em casa.
com o apoio dessa torcida, né? E vai tentar vencer esse jogo para voltar para a quarta posição, né? Já que o Mirassol jogou nessa rodada e chegou aqui a 38 pontos, pegando a quarta posição que era do Bahia, né? Mirassol, por sinal, aí vale ressaltar a grande temporada que vai fazendo aí, né? Com possibilidade de pegar a Libertadores. Já pensou? Mirassol na Libertadores ano que vem. Mas voltando aqui, o Bahia tá aqui com 36 pontos, se vencer vai a 39, então passa o Mirassol, né? Pega aí novamente a quarta posição. Só que do outro lado tem um Cruzeiro que está brigando por título, né? O Cruzeiro aí pode igualar a pontuação do Flamengo, por exemplo, nessa rodada. E óbvio que tem que torcer para um tropeço do Flamengo que joga contra o Juventude ainda, né? Mas o Cruzeiro pode aí pelo menos não se distanciar do Flamengo, né? Pode aí ficar, pelo menos, manter essa diferença de 3 pontos, caso o Flamengo vença o Juventude, que não é jogo fácil, né? Então aqui, galera, vai ser jogo bem equilibrado entre Bahia e Cruzeiro, né? Os últimos 5 jogos do Bahia, 3 vitórias e 2 derrotas. Lembrando que o Bahia foi eliminado na Copa do Brasil, né? Querendo ou não, isso aí pode afetar um pouquinho o psicológico dos jogadores. E do outro lado a gente tem o Cruzeiro, que vem de 4 vitórias seguidas e um empate nos últimos 5 jogos, conquistando aí a classificação para a semifinal da Copa do Brasil em cima do seu rival Atlético Mineiro, né? Então vem muito motivado aí o Cruzeiro para esse jogo. Confronto direto, galera, 2 vitórias do Cruzeiro, 1 vitória do Bahia e 2 empates, né? Então assim, tem tudo para ser um grande jogo, né? E a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, fora ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Cruzeiro, talvez um empate com gols. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa rodada, tá? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto da rodada e logo em seguida o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete dessa segunda-feira ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de segunda-feira, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou, Campeonato Italiano Série A, jogo entre Como e Genoa, a gente pegou aqui Como mais de meio gol, no caso o time da casa para marcar um gol independente do resultado final. Aí o segundo jogo, Campeonato Espanhol La Liga, jogo entre Espanhol e Mallorca, a gente pegou aqui duplo hipótese, né? Espanhol ou empate. Aí o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Bahia e Cruzeiro, a gente pegou aqui mais de 1 gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,12, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$212,72. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora eu vou deixar seguir para vocês o nosso bilhete de alavancagem. Ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui 3 jogos no nosso bilhete de alavancagem. Primeiro jogo, Campeonato Italiano, jogo entre Como e Genoa. A gente pegou ambas equipes para receber um cartão na partida, tá? Não importa se é amarelo ou vermelho, mas as duas equipes têm que receber cartão nesse jogo. Aí o segundo jogo, Campeonato Espanhol, a gente tem um jogo aqui entre Espanhol e Mallorca, a gente pegou aqui mais de meio gol para o Espanhol, né? No caso, o Espanhol tem que marcar um gol independente do resultado final. E o terceiro jogo, o jogo entre Bahia e Cruzeiro, a gente colocou aqui Cruzeiro para marcar um escanteio no primeiro tempo, pelo menos um escanteio aí para o Cruzeiro no primeiro tempo. No final a gente teve uma odd de 1,75, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$175,50. Esse é o nosso bilhete de alavancagem com uma porcentagem aí de 95% de chance de bater, tá, galera? Bilhetezinho aí, na minha opinião, bem seguro e bem tranquilo de bater esse bilhetezinho de alavancagem. Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante e quem puder também compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, tá show, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa segunda-feira, que seja uma semana muito abençoada para você e para toda a sua família e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!